Vamos analisar a função f de x igual ao módulo de x menos 1. Aí eu te pergunto, módulo só tem duas opções. Quais são? Já tem que vir na sua cabeça. Duas opções para o módulo. Opção número 1. Se for positivo, repete. Opção número 2. Se for negativo, muda o sinal. Agora olha para essa função. O que está lá dentro? É um número positivo ou é um número negativo? Ah, menos 1 é negativo. Não, calma. O que está lá dentro é x menos 1. X menos 1 é positivo ou x menos 1 é negativo? Pensei que era para olhar para o menos 1, Nelson. Com calma. Você não vai olhar para o menos 1. Você vai para olhar para a função x menos 1. Então eu te pergunto, qual é o sinal da função x menos 1? Então eu quero saber o sinal dessa função x menos 1, Nelson. Sim. E essa função x menos 1 é uma função do primeiro grau. Então para estudar o sinal, lembra lá da nossa primeira aula de função afim, que eu te ensinei a regrinha prática para estudar o sinal de funções do primeiro grau. O que você vai fazer? Você vai traçar uma reta horizontal, onde essa reta horizontal vai representar o eixo x. Você vai marcar a raiz daquela função. E você vai dizer o seguinte, olha, depois da raiz, vou até escrever aqui que isso aqui é a raiz. Isso aqui que eu não vou marcar a raiz. Raiz. Beleza, então. Olha, Nelson, o que eu aprendi com você na nossa aula de inequações de função do primeiro grau é que quando tem uma função do primeiro grau, depois da raiz, essa função ela vai ter sempre o mesmo sinal do parâmetro a. O parâmetro a aqui ele vai ser positivo, então quer dizer que depois da raiz, a sua função ela vai ser positiva. Antes da sua raiz, você vai ter o sinal oposto do parâmetro a. E o parâmetro a aqui é positivo, então antes da raiz, essa função ela vai ser o sinal oposto negativo. E quem é a raiz dessa função? É o valor que vai zerar. Então, o valor que zera aqui é o número 1. 1 menos 1 dá 0. Então, a raiz é igual a 1. Então, se você olhar o estudo do sinal dessa função, ele está me dizendo o seguinte. Depois do número 1, essa função está sendo positiva. Antes do número 1, essa função está sendo negativa. Então, se eu quero avaliar o módulo de f de x, então se eu quero saber quem vai ser essa função, eu vou querer saber dizendo da seguinte forma. Olha, o que a gente vai dizer? Se eu pegar valores de x, se eu pegar valores de x maiores do que 1, fala para mim, o que vai acontecer? Você vai olhar para a sua função e você vai ver que ela está sendo positiva. E quando a função é positiva, quando o número que está lá dentro é um número positivo, o que você faz? Você repete. Você apenas repete. Então fica x menos 1. Agora, Nelson, se o que está lá dentro é um número negativo, se x for um número menor do que 1, o que a gente vai fazer, Nelson? O que a gente vai pensar? É que dessa vez, antes do número 1, a função ela está sendo negativa. E para números negativos, nós trocamos o sinal. Então fica menos x mais 1. Menos x mais 1. Pronto. Então a gente pegou essa função modular e transformou ela numa função por partes. A gente passou a estudar essa função aos pedaços. A gente passou a verificar que ela está se transformando em 2 pedaços. E aí vem uma dica importante para quem vai fazer a prova da EA. Quando essa função modular ela vai representar um gráfico crescente. Crescente, olha só, ela vai ser x menos 1 depois do número 1. E x menos 1 é uma função do primeiro grau crescente. Então, essa função modular ela vai representar um gráfico crescente depois do número 1. Antes do número 1, ela vai representar um gráfico decrescente. Está vendo por que é importante a gente fazer o estudo? Está vendo por que é importante a gente saber abrir esse módulo, saber entender essa propriedade de se o módulo é positivo,
repete, se o módulo é negativo, troca o sinal, é porque quando eu quero fazer esse estudo, tá, e já caiu em prova, e tem vários exemplos da IA ou da prova da SPC trabalhando ideias de função modular, você precisa abrir o módulo aos pedaços, parte por parte, entender como é que ele trabalha. Então esse módulo x-1, módulo de x-1, desculpa, ele está se comportando da seguinte forma. Ele está sendo um número positivo depois do 1 e está sendo um número negativo antes do 1. Então, por isso que eu estou repetindo a minha função depois do número 1 e por isso que eu estou mudando o sinal dela depois do número 1.